Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia realmente poderosa da lição 37, a de que a santidade interior de uma pessoa pode de verdade abençoar o mundo inteiro. Parece algo grandioso, não é? Vamos descobrir como isso funciona. Para começar, que tal uma pergunta que meio que vira o nosso pensamento de cabeça para baixo? E se a maior contribuição para o mundo não viesse do que a gente faz, mas de como a gente vê as coisas? É uma ideia que desafia aquela noção de que a gente precisa sempre fazer algo para causar impacto. E aqui está a afirmação central, sabe? O coração de toda a lição. É uma declaração e tanto, que muda o foco da salvação do mundo de algo externo para algo totalmente interno. O reconhecimento da própria santidade. Vamos desvendar direitinho o que isso significa. Para a gente conseguir explorar essa ideia a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre uma nova função no mundo. Depois, sobre o fim do sacrifício, a salvação silenciosa e, para fechar, um guia prático para o dia a dia. Começando então pela nossa primeira parte, vamos descobrir essa tal de nova função no mundo, um propósito que, olha, talvez seja bem diferente do que a gente costuma imaginar. Então, que função nova é essa? Basicamente, é a de ver tudo e todos através da lente da própria santidade. E o que seria a santidade aqui? Pensa nisso como integridade, um estado de ser completo, inteiro. Significa deixar o julgamento de lado e, no lugar dele, enxergar o valor que já existe em tudo que se observa. E aqui a coisa muda de figura, sabe? É uma virada de chave. O propósito da nossa percepção deixa de ser julgar e passa a ser abençoar. Isso significa sair daquele modo de análise e controle para uma simples oferta de bem-querer. É uma mudança de intenção que altera a experiência toda. E o resultado dessa nova visão é fascinante. Não é uma via de mão única de jeito nenhum. Quando se enxerga o mundo através da santidade, tanto quem vê quanto o que é visto são abençoados ao mesmo tempo. É um cenário onde ninguém perde e todo mundo ganha. E essa ideia nos leva direto para a nossa segunda sessão, que explora uma consequência incrível, o fim do sacrifício. A lição argumenta que essa visão de mundo pode simplesmente eliminar a ideia de que alguém precisa perder para outro ganhar. Olha só que interessante essa comparação. A visão comum do mundo, geralmente opera com base na escassez, naquela crença de que para alguém ganhar, o outro tem que perder. Já a visão santa parte da abundância, oferecendo a todos o que lhes é devido, confirmando a integridade de cada um, sem exigir que ninguém pague um preço por isso. Então, a sacada é essa. A necessidade de sacrifício surge de um sentimento de falta. Quando uma pessoa se reconhece como completa, como inteira, a necessidade de exigir alguma coisa dos outros simplesmente desaparece. Tá, mas na prática, como é que isso funciona? Nossa terceira sessão, a salvação silenciosa, explica o mecanismo por trás disso tudo, que é muito mais sutil do que a gente pode imaginar. Um ponto super importante para deixar claro, isso não tem nada a ver com convencer os outros, com fazer discursos ou transmitir informação. A transformação aqui não acontece através das palavras. O verdadeiro poder está todo nesse reconhecimento interno, silencioso. É a consciência de que, na própria santidade, tudo e todos já estão incluídos e abençoados. O ensino acontece por ressonância, a partir do estado de consciência, e não pela comunicação verbal. Ok, a teoria é linda, né? Mas e a prática? Como a gente faz isso no dia a dia? É exatamente isso que vamos ver na quarta parte, o Guia de Prática Diária, que detalha os exercícios para a gente treinar essa nova percepção. A sugestão aqui é bem direta: criar um hábito consistente. 4 períodos de prática por dia, de 3 a 5 minutos cada um. A ideia não é tanto a duração, mas a regularidade para treinar a mente e fortalecer essa nova forma de ver. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, repete-se a ideia central para si. Minha santidade abençoa o mundo. Depois, de olhos abertos, por mais ou menos 1 minuto, aplica-se essa ideia aos objetos ao redor, sem ficar escolhendo muito. Em seguida, de olhos fechados, a mesma ideia é estendida a pessoas que surgem na mente. Dá para alternar entre objetos e pessoas conforme a intuição guiar. E para finalizar, é só repetir a ideia central mais uma vez. Mas não é só sobre esses momentos de prática formal, claro. A lição se torna realmente poderosa quando a gente a integra nos momentos do cotidiano. E é sobre isso que trata a nossa última sessão. A prática mais curta é simples, mas muito poderosa. Repetir a ideia ao longo do dia, aplicá-la silenciosamente a quem se encontra. E o mais importante, usá-la como uma ferramenta imediata quando surge uma reação negativa a alguém.
E esse último ponto é o pulo do gato. Usar a ideia em momentos de conflito não é para mudar a outra pessoa, é para manter a própria consciência de santidade e de paz. É uma vitória interna que impede que a nossa paz seja perturbada. E assim a gente fecha o ciclo e volta para a ideia principal. A mudança, a bênção, o ensino, tudo isso flui não do que é dito ou feito, mas do estado de consciência que é mantido. Para terminar, fica esta reflexão. Se o verdadeiro poder de transformação está nesse reconhecimento silencioso, que bênção o silêncio de cada um, preenchido com essa consciência, pode oferecer ao mundo exatamente agora.